Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para falar sobre a lua cheia que vai ocorrer no signo de Gêmeos aos 4 graus e 51 minutos. Lembrando que a lua cheia é a lua cheia da lunação de Escorpião, ou seja, nós estamos trabalhando os assuntos escorpianos. Essa lua cheia vai acontecer no dia 27 de novembro, segunda-feira, às 6 horas e 16 minutos, horário de Brasília. Lembrando que a lua cheia é a culminação desse ciclo, ou seja, é a colheita, é o momento de conclusão de resultados daquela sementinha que a gente plantou lá no início da lunação de Escorpião. E a lua cheia, ela se caracteriza pela oposição de Sol e Lua. Bom, o que a gente tem aqui para essa fase cheia? A fase cheia ela está ocorrendo no signo de Gêmeos. Eu coloquei aqui uma pequena lista para vocês entenderem quais são os temas de Gêmeos. Então aqui a gente está na colheita, buscando os resultados, concluindo algumas questões, e como é o ápice do ciclo, daqui não avança mais, então essa energia transborda para a gente, e no momento que ela transborda, ela revela tudo aquilo que precisa ser visto. Então essa lua cheia ela está especial para que a gente perceba as ideias por trás dos acontecimentos, busque as informações também de tudo aquilo que a gente está recebendo como resultado, de toda a nossa colheita, e criar dados, ou seja, o signo de Gêmeos, assim como Mercúrio, são arquétipos que falam desses dados, que falam dessa pesquisa, desse estudo que está aqui. É interessante a gente colher esses dados. A colheita é colheita de dados, de informações para que a gente estude, para que a gente pesquise, para que a gente questione. E não só isso, também é um momento de escutar mais, porque a colheita é uma energia e a colheita geminiana é colheita de informações. Então é aquele momento da gente ouvir e ver o que é que o mundo está respondendo em relação àquilo que você plantou, aquilo que você intencionou. Mas também não precisa só ouvir os outros, mas é importante ouvir a si mesmo. E a energia de Gêmeos também fala do compartilhar, do trocar com as pessoas, se possível, entrevistar. Se você precisa de informações adicionais, é importante sair da sua bolha, da sua zona de conforto, da sua ideia estreita e ver o que é que tem em paralelo a sua ideia, a ideia do outro, o pensamento do outro. E como que a gente alcança isso? Entrevistando, perguntando, tentando fazer uma reportagem sobre aquele assunto que a gente está interessado. E aí a gente escreve e anota, né? Então é uma lua cheia para a gente escrever e anotar muitas informações. Só que lembrando, a gente está com Mercúrio no signo de Sagitário e esse Mercúrio está conversando com Netuno em quadratura. E essa fase, ela está pedindo para que a gente não só use informações de forma lógica, prática e consciente, mas também que a gente utilize a nossa intuição, o nosso sexto sentido, que a gente entenda as informações também pelas entrelinhas. Mas aí o desafio é o quê? Até onde que essa intuição, essa leitura de informações subliminares estão sendo contagiadas com as suas crenças limitantes, com as suas limitações, fantasias, enganos, ou seja, é uma fase também que talvez a gente venha descobrir alguns enganos, algumas ilusões, principalmente pela informação, pelo compartilhar de ideias. E nesse momento é importante fazer muito bem a análise desses dados para ver o que é que pode estar distorcido, e se essas ideias estão distorcidas, é muito válido a gente buscar a origem, Lua, aonde se originou essa informação, quem é a fonte, de onde surgiu, porque de repente ela está chegando para você totalmente distorcida. E aí você vai lá para a sua fonte e pergunta a ela, então, essa informação chegou de forma X para mim. Ela é X mesmo ou ela é uma informação Y? E aí pode ser que a gente venha a se surpreender com isso aqui, olha. Essa informação, na verdade, não é verídica. A origem dela é essa aqui. Por isso que é muito importante a gente buscar informação, a gente buscar dados, estudar, pesquisar, escutar, mas questionar, trocar com as pessoas, entrevistar e anotar as informações.
porque através dessa colheita de dados é que a gente vai poder fazer uma análise mais detalhada e mais profunda da energia de Escorpião, da lunação de Escorpião, com a visão mais ampla de Sagitário e trabalhando esses enganos e essas ilusões. E aí, com tudo isso, a gente tem a possibilidade de escolher, porque o signo de Gêmeos é um signo de múltiplas escolhas, múltiplas tarefas, como está aqui, olha, múltiplas tarefas. Então, através dessa pesquisa e desses dados, de repente você vai ter a oportunidade de escolher caminhos alternativos para tentar solucionar uma questão ou para resolver algum engano. E aí a gente precisa vasculhar, porque o signo de Gêmeos é um signo extremamente curioso. Então ele vasculha, ele vai atrás mesmo. Ele pergunta aqui, pergunta ali, vê quais são as opções que ele tem, quais são as escolhas que ele tem, e através dessas variantes escolher um caminho ou até mesmo 2 caminhos, 3 caminhos paralelos ao caminho principal. Então a gente pode trabalhar em paralelo em algum assunto importante. E aí vem a versatilidade. Ou seja, é muito importante a gente procurar se adaptar, adaptação para algum tipo de mudança. Então, se de repente algo foi revelado para você, se você perceber que alguma informação está chegando para você de forma distorcida, ou que você passou por algum engano, ou que você descobriu que alguém estava agindo de forma injusta, né, de Sagitário, leis, justiça, que é a Vênus aqui também junto com o nó do sul, lembrando que Mercúrio está fazendo aspecto exato para o nó do norte e o nó do sul. Então, muitas informações distorcidas e enganosas do passado estão vindo à tona, só que a gente precisa ser muito versátil para encontrar uma solução e mudar a situação como ela se encontra. Então, a gente tem a possibilidade de mudar as coisas, de se adaptar a uma realidade que está aparecendo para a gente. E com toda essa energia mutável no céu, está super favorável para essas mudanças. Portanto, que a gente não tenha preguiça de buscar informações, de buscar dados, de anotar as coisas, de analisar bem as informações, de tentar ter uma visão ampla, de tirar as nossas crenças limitantes, o nosso fanatismo do caminho, aquelas ideias que estão enraizadas. De repente, uma visão diferente de uma outra pessoa pode abrir um caminho para você. Lembrando que essa fase da lua cheia vai vibrar até o dia 5 de dezembro de 2023. Então, nós temos aí 15 dias com essa energia reverberando de uma forma bem intensa para a gente. Porém, nós temos que tomar cuidado com algumas coisinhas. O que a gente tem aqui? A gente tem Mercúrio fazendo essa quadratura para Netuno, uma quadratura exata, e nós temos também Marte fazendo quadratura para Saturno, e Saturno fazendo quadratura para a Lua, e a Lua fazendo essa oposição para a Lua e Marte. Ou seja, nós temos uma quadratura inteira ocorrendo entre Lua, Sol, Marte e Saturno, junto com essa quadratura poderosíssima aí entre Mercúrio e Netuno. O que isso pode trazer para a gente? Primeiro, gente, esse é um período para a gente tomar muito cuidado com acidente com água, rios, mares. Esse aspecto para os próximos 15 dias pode trazer para a gente tsunamis, ou seja, maremoto, enchentes, chuvas torrenciais, porque a gente está falando da energia expandida de Sagitário. A gente está falando de um Marte e um Sol conjuntos em Sagitário, com Netuno e Saturno, os 2 planetas que estão ali no signo de Peixes. Então, tudo está muito aumentado para essa semana. As coisas podem ficar muito grandes. E por Saturno estar junto ali, a gente pode ter quedas de estruturas, pontes, barragens podem desabar, problema com navios e portos por conta de Mercúrio, assim como transportes. E sabe aqueles navios de carga? Eles também podem vir a ter problema em aeroporto, principalmente nos voos internacionais. E é importante também lembrar que shows e eventos esportivos de grande porte ou algum tipo de aglomeração pode ter algum tipo de problema. E quando a gente fala de peixes também, a gente está falando de furtos, de roubo, arrastão, motim, principalmente dentro de presídios ou situações. A gente pode ver na mídia notícias sobre prisões, problemas carcerários, assim como fuga em massa também pode acontecer, ou até mesmo por estarmos na lunação de Escorpião, pode ser que ocorram mortes, extermínio, principalmente nesses lugares onde as pessoas estão presas, estão limitadas
estão encarceradas pela energia de peixes, e é um momento muito importante. Se você está viajando, se você está em terras internacionais, cuidado com seu passaporte, cuidado com seus pertences, cuidado para não ser roubado, para não ser enganado, para não passar por algum tipo de problema. E é claro que por Mercúrio estar ali também pode ser que tenham extravios de mala, então procure levar os pertences mais valiosos junto com você, para que não corra risco, né, com alguma mala extraviada ou qualquer coisa assim. E um outro tema que pode vir à tona nesses próximos 15 dias é a queda ou algum escândalo, principalmente sexual, ou algum escândalo de abuso de poder em relação a líderes religiosos. Então, algumas máscaras de alguns líderes religiosos podem cair, informações bem pesadas em relação a isso podem vir à tona, de questões do passado, e a gente está falando de uma Vênus conjunta com o Nó do Sul, assim como assuntos relacionados a leis, se alguma lei está sendo burlada, se existe alguma falcatrua, alguma coisa nesse sentido em relação às leis, pode ser que venha à tona, que seja mostrado. Mas lembrando, é muito importante a gente pesquisar, ver de onde que está surgindo essa informação. Se chegar alguma notícia para você pelo WhatsApp, procure se informar se aquela informação é verídica ou não, se é uma fake news ou não, para não espalhar mais fake news, mais fofoca, mais mentira por aí, porque a tendência é a gente sair espalhando informações à torta e à direita sem verificar a fonte. E esse é o momento para a gente verificar a fonte, porque senão a lei pode vir para cima da gente. Então, tome cuidado ao que você vai compartilhar e como que você vai compartilhar essas informações. Um outro ponto que pode ganhar destaque são escolas, tanto por Sagitário quanto Gêmeos, ou seja, ensino médio e ensino superior podem ganhar destaque nos próximos 15 dias, assim como algum assunto relacionado a professores ou alunos, assim como empresas e instituições internacionais também podem ter destaque, principalmente aquelas empresas que recebem doação, empresas que fazem trabalho humanitário, como a Cruz Vermelha e tantos outros que existem por aí. Pode ser que a gente venha ter notícias sobre essas instituições, essas organizações, mas o mais importante, gente, cuidado com água, cuidado com o mar, cuidado com o rio, cuidado com cachoeira, cuidado com os meios de transportes marítimos, cuidado com tubarões ou entrar em áreas de risco, cuidado com deslizamento de terra, e se você está em um lugar frio, gelado, que tem muita neve, cuidado com avalanches. Tudo isso pode trazer problema para a gente, tá? Então esses são os avisos, são os alertas dessa lua cheia no signo de Gêmeos. E, por exemplo, antes de vocês comprarem um curso ou iniciarem um estudo, ou de repente se forem fazer uma viagem, se estão comprando o pacote de viagem nesse momento, mais uma vez verifiquem, porque Mercúrio já está na zona de sombra dele, ele vai retrogradar no dia 13 de dezembro, então ele já está transitando por essa zona de sombra, e muita coisa que de repente a gente está comprando agora, ou informações e dados que a gente está colhendo agora, pode ser que elas estejam distorcidas. Pesquise, analise, busque pessoas que já foram para esse lugar que você quer ir, procure conhecer a empresa, ver se essa empresa é realmente séria. Os meios de comunicação e a internet trazem para a gente a possibilidade de pesquisas para ver a opinião das pessoas, avaliação de um lugar. Então, não tenha preguiça nesse momento para buscar informação, para buscar dados, porque essa busca ela pode ser valiosa para que você não caia em enganos, tá certo? O outro ponto que a gente tem que ver é justamente essa Vênus fazendo conjunção aí com o Nó do Sul, inclusive essa semana próxima, né, que vai do dia 27 ao dia 3 de dezembro. No dia 29 a gente vai ter a conjunção exata da Vênus domiciliada com o Nó do Sul. Então, é muito provável que nessa lua cheia, nessa fase, algumas pessoas do passado voltem, venham a te procurar, venham a se comunicar com você, a mandar uma mensagem, a dar um sinal de fumaça. Só que a conjunção do Nó do Sul com Vênus e a oposição ao Nó do Norte está pedindo uma posição sua e uma tomada de decisão, principalmente em relação a enganos e falta
de caráter, de repente, de alguma pessoa que você se relacionou no passado, que você fez negócios, que você teve algum tipo de parceria. Se algo voltar para você essa semana, talvez seja um retorno trazendo soluções, conclusões de algum imbróglio do passado. E é muito importante a gente não fugir dessa conversa, desse ajuste de informações do passado. Converse, escute, analise, anote, se informe. Se de repente aquela pessoa começar a falar um monte de coisa para você, pega as energias de Saturno e Netuno e verifique se aquela informação é real. Com a Lua no signo de Gêmeos, procure se lembrar se de repente você foi enganada, se você foi iludida ou iludido no passado, procure ver se essa pessoa não está utilizando os mesmos artifícios, não está usando uma lábia para poder tentar trazer você de volta para aquele lugar de engano e de ilusões. Caso você perceba essa jogada de novo, é hora de se posicionar, é hora de dizer chega, de falar não dá mais. Ou se de repente as coisas se ajustarem, se equilibrarem, se harmonizarem, aí é uma oportunidade que você tem de fechar um ciclo anterior para quem sabe lá na frente começar de novo, tentar de novo e ver se aquela pessoa realmente mudou, se aquela parceria realmente vai estar alinhada com o seu propósito, com a sua verdade, com os seus desejos, né? Então é você olhar realmente para aquilo que você quer, tomar decisões importantes e saber dizer, eu não quero mais seguir esse caminho, então vamos resolver isso aqui, vamos colocar um fim nesse assunto, ou a partir daqui vamos tentar a mudança, vamos fazer essa mudança, vamos abrir essas fronteiras, né, que é Marte lá no signo de Sagitário, e vamos ver no que vai dar. Mas no primeiro sinal de que comportamentos do passado voltem à tona, já chuta a oferenda de volta para o mar, né? Fala, não quero isso não, volta para o mar a oferenda. Lembrando que a Vênus está conversando lindamente com Mercúrio também. Por isso que é um momento muito bom para a gente dialogar, conversar, tentar colocar os pingos nos is. Mas é mais importante ainda a gente estar atento aos sinais, a nossa intuição, o nosso sexto sentido e principalmente perceber aonde é que você está se auto-sabotando, aonde você está se iludindo, porque sim, a gente pode entrar em uma conversa com alguém e mesmo sabendo lá no fundo que a gente está sendo enganado, a gente se deixa enganar para poder reviver uma história, para poder se conectar com algo que não tem mais sentido na nossa vida. Então preste atenção para ver se você não vai se auto-sabotar em alguma situação importante, principalmente nas relações, em assuntos que têm muito valor para você. Assim também como é um momento bem delicado para as pessoas que projetam a culpa de tudo aquilo que acontece na vida dela para os outros. Ou seja, uma projeção de responsabilidade de algo que você precisa resolver e de repente você está jogando no colo de outra pessoa. Lembrando que nós estamos na lunação de Escorpião e Escorpião é regido por Plutão e Marte. E Marte está conversando com Saturno ali, e Saturno não está deixando a gente sair ileso. Ou seja, se é sua responsabilidade, assume essa responsabilidade e trabalhe muito bem as suas emoções, os seus sentimentos, porque é uma fase essencial para que a gente assuma as responsabilidades e modifique, encontre saídas inteligentes de uma situação que pode nos prender. Então, vitimismo, coitadismo nesse momento e autopiedade não está dando certo nesse momento. Não adianta a gente ajoelhar e pedir para que as coisas caiam do céu, porque nesse momento é como se o cosmo, o céu estivesse falando, bom, eu não posso fazer milagres aqui porque você tem responsabilidade, você precisa resolver alguma coisa. E esse assunto que está pendente, ele precisa vir para a sua consciência. E aí é você fazer alguma coisa a respeito. Dar uma solução, concluir isso e conclua com aquilo que vem lá do seu passado. Assuntos que estão ocupando espaço que não precisam mais estar ali. E a gente está tendo a oportunidade de ter uma visão ampla para conseguir compreender o detalhe da situação. Porque Mercúrio, ele é aquele que olha os detalhes. Em Sagitário, mais uma vez, a gente está tendo esse aspecto em que um quadro maior está sendo mostrado para a gente que a gente entenda
um pequeno detalhe. Só que a energia de Gêmeos pede o quê? Vai em busca dos fragmentos desse todo, porque os fragmentos eles estão espalhados por aí. Pegue esses fragmentos, junte as peças e entenda o quadro maior. Então é mais ou menos essa a ideia dessa lua cheia, tá bom? E é isso, pessoal, esse foi o vídeo falando da fase cheia no signo de Gêmeos, lembrando que é da lunação de Escorpião. Fiquem atentos aos avisos que eu dei anteriormente, que é um período um pouco delicado nesse sentido, naqueles temas que eu trouxe para vocês. E é isso, lembrando, se vocês gostaram do vídeo, de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de acompanhar encontros astrológicos nas redes sociais. Tem as minhas próprias redes sociais. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, de acionar o sininho no momento que você se inscrever, de se tornar membro. Caso vocês queiram mais informações, tem o meu site aí. Lembre-se de deixar o seu comentário, que ajuda muito também o canal, e de compartilhar essas informações. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que nós temos todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.